Bom dia, meu nome é Fernanda Mendonça Salles, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou falar sobre vulvovaginites orientada pelo Dr. Gilberto de Matos. Aqui são os tipos de vulvovaginites. Então, primeiro eu vou falar sobre o corrimento fisiológico, em seguida as vulvovaginites como candidíase, vaginose bacteriana, tricomoníase, que são as três principais causas de vulvovaginite, e depois eu vou falar de outras vaginites que são menos comuns, porém importantes. A vaginite é uma desordem da vagina que pode ocorrer por infecção, inflamação ou por mudanças da flora vaginal normal, sendo que a flora vaginal normal é composta por espécies aeróbicas e anaeróbicas obrigatórias ou facultativas e por micro-organismos que produzem ácido lático e peróxido de hidrogênio. Esses ácidos láticos vão fazer uma redução do pH e protegem organismos não nativos, né, para evitar as vulvovaginites. O pH vaginal ele é de 4 a 4,5 devido a esses ácidos láticos, ácidos graxos e sais orgânicos produzidos por lactobacilos e a partir do glicogênio presente na mucosa vaginal, ele é metabolizado em ácido lático. Por isso que é tão importante o glicogênio, e nas mulheres na menopausa há uma redução do glicogênio nas células epiteliais vaginais, o que consequentemente há uma redução do ácido lático e uma elevação do pH. Então, em mulheres com ausência de outros sintomas, outras doenças, um pH vaginal de 6 a 7,5 sugere menopausa e acaba ocorrendo uma maior propensão a vulvovaginites. A vaginite geralmente é acompanhada de odor, prurido, desconforto vaginal. E as principais causas, como eu disse anteriormente, é a vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase. Causas menos comuns é a vaginite atrófica, a vaginose citolítica, a vaginite inflamatória descamativa ou por corpo estranho ou alergias. O quadro clínico é um corrimento vaginal que tem alteração da cor, então a coloração pode estar mais amarelada, como na tricomoníase, pode estar mais branco acinzentada, como na vaginose bacteriana, pode ter aumento do volume, que pode estar aumentado em pequena quantidade ou em grande quantidade, pode ter alteração do odor, como na vaginose bacteriana, pode ter sintomas como prurido, queimação, irritação pela inflamação intensa, eritema, dispareunia, disúria. O diagnóstico ele é feito através de uma anamnese, então sempre identificar esses sintomas citados anteriormente, como o corrimento vaginal, a cor, a coloração, seu volume, se tem alteração do odor, se tem sinais inflamatórios, disúria, dispareunia. Sempre investigar com relação à parceria sexual, se usa preservativo, se já teve infecção sexualmente transmissível, e fazer um exame físico completo, fazer exame especular para ver a característica do corrimento. Fazer o pH vaginal para ver se ele está reduzido, menor que 4,5, como no caso da candidíase, ou se ele está elevado, como é o caso da vaginose, da tricomoníase. Teste das aminas, que é a solução com KOH 10%. Se tiver positivo, vai ter uma alteração do odor, com odor fétido, né? Que é dito como peixe podre. E fazer a cultura da secreção vaginal. Então, primeiramente, o corrimento fisiológico, ele acomete mulheres e na idade reprodutiva há uma produção de cerca de 1 a 4 ml em 24 horas, mas ele é um corrimento translúcido, fluido, não tem sinais inflamatórios como prurido, desconforto, disúria nem dispareunia, também não tem alteração do odor. É claro que não necessariamente não tem cheiro nenhum, que é claro que um corrimento que fica na vagina o dia inteiro, ele pode ter uma alteração de cheiro, mas ele não tem um odor desagradável, não é um odor fétido. Só uma alteração leve, né? Então tem que fazer essa diferenciação. E ele é composto por transudato vaginal e por bactérias próprias da flora vaginal. A sua quantidade ela pode ser alterada fisiologicamente pelo período de ovulação, por gravidez ou por uso de anticoncepcionais orais. E por fatores modificáveis, né, que também podem alterar o corrimento, que é como uma dieta rica em açúcar, em adoçantes artificiais, em laticínios, podem alterar o corrimento. Atividade sexual e estresse também pode. A primeira vulvovaginite que eu vou falar é a candidíase. A candidíase é uma vulvovaginite causada em 85 a 95% pela Candida albicans,
mas pode ter outras causas, como as cândidas glabratas ou as tropicárias. Ocorre por um desequilíbrio da flora em que o fungo passa do estado saprófita para o estado infeccioso. Então, até 20% das mulheres podem ter esse fungo presente, mas em estado de saprófita, sem causar infecção. Mas quando há uma alteração, um desequilíbrio, esse fungo passa para o estado infeccioso, invade o epitélio e causa inflamação e, portanto, a vulvovaginite e os sintomas inflamatórios. O quadro clínico é um prurito de intensidade variável, ele é mais intenso no período pré-menstrual, é um corrimento esbranquiçado, aspecto de leite tralhado, tem dor, disúria e dispareunia pela inflamação, tem hiperemia, edema, fissuras e até escoriações, dependendo do prurido, a pessoa acaba também ficando com escoriações, né? Nessa imagem aqui mostra um corrimento mais esbranquiçado e adeira da parede, né? Então, o exame físico, o especular, haverá uma hiperemia da mucosa vaginal, o conteúdo esbranquiçado, espesso, aderido à parede. O pH vaginal é menor que 4,5 e o IF teste, né, que é o teste das aminas, é negativo. O diagnóstico, então, pela clínica, anamnese, exame físico e testes específicos. É feito o exame a fresco do conteúdo vaginal, que vai ser visualizado hifas, leveduras ou esporos. Pode ser feito também bacterioscopia por Gram. E a cultura em meio específico é quando o exame a fresco não identifica essas hifas, o fungo, ou quando ocorre uma vaginite muito grave ou vaginite recorrente. Nesse caso, precisa fazer a cultura para confirmar se é Candida albicans ou não. A candidíase ela é classificada em complicada ou não complicada, sendo que a não complicada ela é esporádica, leve a moderada. O principal agente é Candida albicans, acomete mulheres não imunocomprometidas. Já a complicada é uma candidíase recorrente, então ocorre pelo menos de 3 ou mais vezes durante um ano. Quando ela é grave tem um eritema vulvar extenso, edema, escoriações extensas, muitas fissuras. Quando ela ocorre por Candida não albicans ou quando acomete pessoas imunocomprometidas, como com diabetes, HIV ou que usam doses de corticoide em doses imunossupressoras. O tratamento sempre fazer orientações gerais, como evitar roupas apertadas de material sintético, evitar sabonetes ou desodorantes íntimos, roupa sempre secada em local arejado e fazer a restrição de açúcar, de adoçantes artificiais à base de lactose e de laticínios. Já o tratamento medicamentoso, aqui eu coloquei agentes locais e agentes orais, mas a preferência hoje é por agentes orais, tanto pela facilidade, como pelas mulheres que costumam preferir um agente oral, né? E nesse caso é o fluconazol, 150 mg, dose única é o mais utilizado. Acima eu coloquei os agentes locais. Sempre deve ser orientado que os cremes vaginais eles são à base de óleos e pode enfraquecer o preservativo, então sempre deve olhar a composição desses cremes. E exemplos são o cotrimazol, miconazol e também tem a opção da nistatina, que é fornecida pelo SUS, mas seu uso deve ser mais prolongado, de 12 a 14 dias. A candidíase recorrente é, como eu disse anteriormente, quando ocorre 3 ou mais vezes num período de um ano. O tratamento é feito com fluconazol. Inicialmente se faz uma indução de 150 mg a cada 3 dias, 3 doses. Então, você faz no dia 1, 4 e no 7. E a manutenção é feita com 150 mg semanalmente durante 6 meses. Já a candidíase grave, quando não ocorre resposta aos tratamentos ditos anteriormente, uma opção é o ácido bórico 600 mg uma vez ao dia por 3 semanas. Sempre lembrar que durante a gravidez a preferência é por tratamento tópico. A segunda vulvovaginite é a vaginose bacteriana, sendo que o principal agente é a Gardnerella vaginalis, definida como um desequilíbrio da flora vaginal em que há um crescimento excessivo de bactérias anaeróbicas e uma redução de bacilos formadores de peróxido de hidrogênio. A vaginose é a principal causa de aumento de secreção vaginal durante a vida reprodutiva, apesar de que em muitos casos ela é assintomática, mas continua sendo a principal causa de corrimento vaginal. Os fatores de risco eu coloquei nessa tabela ao lado, podem ser sexo oral, duchas, raça negra, tabagismo, sexo durante a menstruação, uso de dispositivos intrauterinos, entre outros.
e ocorre uma formação de um biofilme que cria esse ambiente que fica mais favorável a bactérias anaeróbicas e também a vaginose bacteriana aumenta o risco de infecções sexualmente transmissíveis, como tricomoníase, HIV, gonorreia, clamídia. Por isso que é importante sempre fazer o diagnóstico e o tratamento. A clínica é um corrimento fluido, homogêneo, branco acinzentado, geralmente em pequena quantidade, que não causa prurido, mas tem um odor fétido. Esse odor, ele piora, principalmente após relação sexual e na menstruação. O diagnóstico é feito pela clínica, anamnese, exame físico. O teste do pH, ele está aumentado, com maior que 4,5. O IF-teste, que é o teste das aminas, terá uma saída de odor fétido, que é o peixe podre. E no exame microscópico, visualizado na imagem ao lado, haverá a Klebsiella, que são células epiteliais descamadas da vagina com bactérias aderidas em sua superfície. Na vaginose bacteriana, temos 2 critérios. O primeiro é o critério de Amsel, ele avalia 4 pontos e para ser positivo precisa de 3 dos 4 critérios que eu vou citar. O primeiro é o corrimento, que ele é um corrimento homogêneo, fino, branco acinzentado. O pH vaginal, que é maior que 4,5. O IF-teste, que é positivo, e a presença de Klebsiella. Já o critério de Nugent é um critério que, para ser positivo, ele vai ser maior que 4 maior que de 7 a 10. O critério de Nugent avalia a quantidade de bactérias por campo. Ele vai graduar, então, de 0 a 3, que é negativo, 4 a 6 é intermediário, mas se for de 7 a 10 é positivo para vaginose bacteriana. O tratamento é feito através de principalmente agentes orais, como metronidazol, 2 gramas dose única, outras opções de dose única é o tinidazol, secnidazol. Também pode ser feito 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. E nessa tabela tem as opções também de metronidazol ou clindamicina intravaginal. Tricomoníase é a terceira vulvovaginite, o principal agente é Trichomonas vaginalis. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo protozoário unicelular flagelado, que é o Trichomonas vaginalis. Tem uma predileção pelo epitélio escamoso, o que aumenta o risco de infecções sexualmente transmissíveis. E o parasita ele vive fora do corpo humano por até 3 horas. Então, a principal forma de transmissão é hetero-homossexual, mas, em casos raros, foi descrito através de vômitos ou água, porque ele pode sobreviver até 3 horas fora do corpo, E tem um período de incubação de 4 a 28 dias. O quadro clínico é um corrimento vaginal abundante, bolhoso, amarelo esverdeado, tem odor fétido, tem ardor, dispareunia, prurido local pela intensa inflamação, hiperemia e também edema. E tem o que chama de colo morango ou framboesa, que é uma colpite macular, que são microhemorragias pudiformes e sangrantes, que eu coloquei na primeira imagem aqui, nessa imagem aqui no especular. E na colposcopia tem um padrão tigroide, nessa imagem ao lado. O diagnóstico, novamente, é clínico, pelo pH, que está aumentado, maior que 4,5. O teste das aminas, na maioria das vezes, é positivo. E o exame microscópico às fresco vai visualizar o protozoário. Outras formas de diagnóstico é pela bacterioscopia e por cultura de formas específicas, que é esse meio Diamond, ou pelo PCR. O tratamento é com metronidazol 2 gramas dose única ou pela forma de 500 de 12 em 12 horas por 7 dias. Outra opção é o tinidazol. Sempre fazer uso de preservativo e, assim como na vaginose, deve ser orientado evitar álcool até 72 horas após o término do tratamento, pelo efeito do metronidazol causa um efeito de disulfiram-like, pode dar um efeito de sensação de morte e também pode dar efeitos colaterais que eu coloquei, acabei não falando, mas que os efeitos colaterais é náusea, vômitos, gosto metálico da boca e insônia. Diferente, na vaginose não é necessário tratar a parceria sexual e também não é necessário tratar mulheres assintomáticas, mas na tricomoníase, por ser um IST, é necessário fazer o tratamento do parceiro sexual.
sempre também deve rastrear outras infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV. A vaginose citolítica, ela ocorre devido ao excesso de lactobacilos. Nela há uma redução do pH vaginal e tem a presença de citólise e de núcleos de células epiteliais desnudo. A vaginose citolítica é um diagnóstico diferencial da candidíase vaginal, porque tanto a clínica é parecida e também há uma redução do pH. O quadro clínico é um prurido, uma irritação, corrimento esbranquiçado. A diferença com a candidíase é que os sintomas inflamatórios são um pouco menores do que a candidíase. O tratamento é feito através da alcalinização vaginal com ducha de 30 a 60 gramas de bicarbonato de sódio diluídos em 1 litro de água. Na vaginite inflamatória descamativa, é uma forma rara e mais crônica da vaginite purulenta, e ela ocorre principalmente na perimenopausa. Na microscopia vai ser visualizado células inflamatórias com predomínio de leucócitos polimorfonucleares e células vaginais parabasais, e nesse caso o pH é aumentado maior que 4,5. Tem um corrimento purulento, dispareunia, uma leucorreia e tem hiperemia no introito vaginal. E o tratamento pode ser feito com clindamicina ou hidrocortisona durante 6 semanas. E o estrogênio tópico é uma possibilidade, já que a fisiopatologia da vaginite inflamatória descamativa não é tão bem estabelecida, mas há uma associação de uma redução de estrogênio com a maior propensão dessa vaginite. Por isso que é uma forma de tratamento o uso de estrogênio tópico. A vaginite aeróbica é um diagnóstico diferencial da vaginose bacteriana, em que há, nesse caso, o crescimento de bactérias aeróbicas entéricas, com redução de lactobacilos e uma inflamação e atrofia. Os principais agentes são E. coli e Staphylococcus aureus, e o quadro clínico é hiperemia do introito, um corrimento purulento com odor, com áreas de erosões e pontos vermelhos. O tratamento ele vai depender do agente, então você pode fazer um antibiótico que depende do agente identificado. Agora, se tiver uma inflamação intensa, pode fazer uso da hidrocortisona, e se tiver atrofia associada, pode fazer uso de estrogênio via vaginal. E por fim, a vaginite atrófica é uma causa comum de vaginite na pós-menopausa. O quadro clínico é um prurido, uma secura, uma queimação, dispareunia, disúria. Um corrimento pode ser amarelado ou aquoso. E o tratamento é com o estrogênio, sendo que o estriol vaginal é uma forma mais fácil do uso, mas tanto o estriol como o estrogênio têm uma absorção mais sistêmica, então pode causar efeitos sistêmicos como estimulação endometrial, mastalgia, um sangramento uterino. Então, o promestrino é uma opção que foi visualizado um efeito sistêmico desprezível, não tem efeito sistêmico, então ele é uma opção para quando não se quer esses efeitos colaterais, né? Por fim, o artigo que eu selecionei hoje para a aula é um artigo que faz associação entre higiene pessoal e a vulvovaginite nas crianças pré-puberais, um artigo que foi publicado no Jornal de Pediatria e Adolescentes de Ginecologia, e a autora principal é a Fátima Semek. Esse artigo envolveu 45 meninas de 2 a 12 anos e 26 meninas de 3 a 12 anos como grupo controle. Nele foi realizado a anamnese, exame físico, avaliado a higiene pessoal, feito exames físicos, ginecológicos e coletado urina. O que foi visto no artigo é que o sintoma mais comum é o corrimento vaginal e em seguida eritema, e cerca de 75% das vaginites pré-puberais elas são de causas inespecíficas, em que não se identifica nenhum agente específico. E também o que foi visto é que, apesar de as crianças e adolescentes terem um fator de risco um pouco mais elevado para a vulvovaginite por uma menor proteção dos grandes lábios e uma menor concentração de estrogênio, uma questão que foi muito avaliada, que leva a essas vulvovaginites, é a questão da higiene pessoal, como o uso de sabonetes e de perfumes irritantes vaginais, uso também de roupas sintéticas e uma higiene precária. Por exemplo, limpar de forma errada na hora de fazer xixi ou de evacuar, fazer a limpeza de trás para frente. Então, o que deve ser orientado é que a limpeza deve ser de frente para trás, né? Para que não leve bactérias do trato gastrointestinal, do reto, e ânus, né? Para a região vaginal.
E eu escolhi esse artigo pela importância de, durante as consultas, a gente tá orientando sobre anatomia, sobre questões de higiene, tanto para a mãe quanto para as crianças, mostrar como se deve fazer a limpeza, explicar que a limpeza para secar, o uso de papel higiênico deve ser de frente para trás, evitar o uso de sabonetes e perfumes, desodorantes vaginais, também usar calcinhas de algodão e não de material sintético, porque isso pode estar levando a um corrimento vaginal que incomoda muito. E é uma queixa importante. Outro fator que eu achei muito importante no artigo é que foi falado que sempre que você visualizar, fizer o diagnóstico de micro-organismos como gonococo, clamídia e tricomonise, isso sugere fortemente um abuso sexual, então deve ser identificado, deve ser orientado às mães e identificado para excluir esse fato, né? E tá podendo notificar se for positivo e fazer o tratamento correto. Bom, é isso. Essas são as minhas referências bibliográficas e obrigada.